Eu quero que os irmãos, por favor, abram a Bíblia. E enquanto isso, eu quero agradecer ao pastor que me deu essa oportunidade, o maestro que também me deu essa oportunidade, pastor Vanildo. Deus abençoe. Trago o abraço do pastor Eliezer Chumiski, lá de Santa Fé do Sul, aonde que o sol fica a 5 quilômetros da cidade. É muito quente, dá para fritar ovos no asfalto. E fica ali na divisa do Mato Grosso do Sul, perto daquela cidade Aparecida do Taboado, que tem nas músicas, né, sertanejo. Né? Gostaria que os irmãos abrissem os exemplares bíblicos em Zacarias 1:3. Por gentileza, Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Deixa eu ver se é a mesma. Vou ler ali com os irmãos, que a minha versão é um pouco diferente. Zacarias 1:3. Amém? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja pode se assentar. E eu começo essa pregação agradecendo a Deus por estar vivo. Muitas das vezes a gente não consegue interpretar coisas que Deus faz na nossa vida e imaginamos que tudo que Deus faz, muitas das vezes é muito pequeno. Acordei, às vezes eu não agradeço. Mas a partir do momento que você fica doente, que você fica internado, aí você acorda diferente e começa a se preocupar com coisas que você não se preocupava. E pensando nisso, nós temos também algo na Bíblia, passagens na Bíblia que não tem como entender se a gente não meditar de dia e de noite e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para abrir a nossa mente. E eu quero deixar aqui uma pergunta para os irmãos, e já estarei louvando a Deus através do saxofone. E a pergunta é: o que você imagina quando eu digo, ou quando a Bíblia afirma que Senhor dos Exércitos? Eu, quando eu era pequeno, meu pai, maestro Cordeiro, me ensinou a andar nos caminhos de Cristo Jesus. Ali também estava meu irmão, que veio me acompanhando, também Marlon Cordeiro, também músico. E meu pai sempre fazia algumas perguntas a respeito de Bíblia, de música. E uma vez eu perguntei, pai, o que o senhor fala a respeito do Senhor dos Exércitos? E aí fica essa pergunta. O que você entende quando a Bíblia fala Senhor dos Exércitos? Eu imaginava, quando criança, que era um exército celestial. E sim, também um exército celestial. Mas às vezes a interpretação é tão profunda. Senhor dos Exércitos, deve ser um exército celestial. Mas às vezes é tão profunda, mas é tão simples que toca a alma. Por que eu digo isso? Porque existe o exército dos gafanhotos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Exército das formigas. Quem é o Senhor dos Exércitos? Mas os pássaros voam. Quem é o Senhor dos Exércitos? Então, muitas das vezes a Bíblia já nos relata quem é o Senhor dos Exércitos. E a gente costuma pensar somente no exército celestial. Mas formigas, pássaros, leões obedecem ao Senhor dos Exércitos. E eu pergunto para você, você recebeu de Deus o quê? Um dom. Você recebeu de Deus o quê? Um talento.
Mas o que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com o seu talento? O Senhor dos Exércitos te escolheu. E o que você está fazendo com o seu dom, com o seu talento? Muitas pessoas acabam saindo da igreja. Estou falando agora também com os músicos. Começam a tocar bem. Quantas e quantas vezes, Maestro Paulo? A pessoa começa a tocar bem e vai embora da igreja. Não, agora meu negócio é o OSESP. Não tenho mais tempo para Deus. Mas quem te entregou o dom? Quem te entregou o talento? Foi o Senhor dos Exércitos. Você faz parte de um exército. Deus te chamou. E se Ele te chamou para ser músico, por que não fazer bem feito? Por que não fazer de corpo, alma, entendimento, de todo o coração? E agora, nesse momento, eu estarei louvando a Deus. E esse louvor, ele vai falar com você, que tem dom, que tem talento, que tem o seu chamado, mas que muitas das vezes se desanima. Dá desânimo? Dá desânimo. Hoje mesmo, Maestro Paulo, pastor, eu fui a uma loja, um amigo me convidou, cheguei lá, o dono da loja falou assim, experimenta aqui meus saxofones. Aí eu fui experimentar. Oh, quanto que é esse saxofone aqui? Porque eu gostei de um saxofone lá. Ah, esse saxofone é 77 mil. Eu, meu Deus do céu. Aí dá um desânimo, né? Porque às vezes você quer comprar aquele instrumento de 77 mil e aí não tem como, né? Mas o que vale não é um instrumento. É quem está atrás do instrumento musical. E se essa pessoa recebeu do Senhor dos Exércitos o dom e o talento, você tem que reconhecer que Deus é o único que merece o resultado do seu dom, o resultado do seu talento. Então, nesse momento, eu gostaria que a igreja me ajudasse com as vozes a louvar esse hino. A princípio, vocês devem estar pensando, que hino é esse?
quando eu cheguei a receber o convite do maestro Paulo, com o convite também do pastor, eu vi a mensagem que Deus tinha colocado muito antes no meu coração, e eu entendi porque Deus me chamou para estar aqui. 700 quilômetros, Deus me trouxe para hoje estar aqui. E quando eu li a canção que restaura a fé, Deus já tinha confirmado ao ler uma mensagem em meu coração a respeito da canção que restaura a fé. Sem o maestro saber, eu já tinha essa mensagem e Deus confirmou, e eu fiquei muito feliz de ver essa mensagem. E neste momento eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, não quero tomar o tempo dos irmãos, a respeito da canção que restaura a fé. E eu gosto muito de perguntas, porque dizem que Moisés no Egito foi educado com a arte de questionar. Então é muito bom questionar. Quando eu toco alguma música, mas por que ele colocou essa nota? Por que tem esse tom? Por quê? E aí você vai descobrindo as respostas e vai ficando cada vez mais sábio dentro da arte musical e dentro da Bíblia. Vai orando. Por que orar? Como jejuar? Como consagrar a Deus a nossa vida? E eu gosto muito de perguntas, e um dia eu fiz uma pergunta: qual é a língua que o Espírito Santo de Deus não conhece? Bom, o Espírito Santo de Deus criou com Deus todas as coisas, então, inclusive as línguas e dialetos que já se perderam, o Espírito Santo de Deus conhece. Ou seja, o Espírito Santo de Deus consegue receber qualquer oração. Isso, quando eu falo qualquer oração, eu digo em qualquer língua, em português de Portugal, em inglês, em outras línguas, em tupi-guarani. Então o Espírito Santo de Deus, ele conhece todas as línguas. Mas aí, eu lendo a Bíblia, eu me deparei com uma outra pergunta. E essa pergunta tirou muito o meu sono. Porque eu pensei, por que o Espírito Santo de Deus não intercede por nós em inglês? Por que ele não intercede por nós em hebraico? Por que ele não intercede por nós em aramaico? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu recebi uma profecia, e o irmão dizia assim: Deus manda você mergulhar no oceano do Espírito. Mas por quê? Um breve testemunho para que os irmãos entendam a canção que restaura a fé. Desde muito cedo eu gostei de subir ao monte com a igreja, com a orquestra, e eu buscava uma coisa: louvar a Deus, e em troca eu pedia para Deus o batismo com o Espírito Santo. E quando eu comecei a subir ao monte, nós fizemos um propósito de 6 meses, toda sexta-feira, ir para o monte. E nisso, eu conheci a minha esposa na escola, e a minha esposa não era da igreja. Mas Deus tinha me revelado, através do sonho, que eu me casaria com aquela pessoa que eu via no meu sonho. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu nunca vi isso, Deus revelar a pessoa que você vai casar. E quando eu conheci a minha esposa na escola, eu me assustei porque eu tinha visto ela no meu sonho. E aí, eu conversei com ela, 15 anos de idade, você está na escola, você quer conversar, E aí, eu descobri que ela era filha de uma mãe de santo. E o Senhor Jesus não tinha como ser
uma esposa mais fácil. E aí, passando 6 meses ali conversando com ela, eu já estava me consagrando 6 meses no monte. E sem perceber, a gente vai conversando, e um dia choveu, e eu estava sem guarda-chuva, e a minha esposa, né, que na época era uma pretendente, estava com um guarda-chuva. E ela falou, você está indo embora? Eu moro perto da sua casa. Você não quer? Aí eu, vamos. E aí, o que aconteceu? Eu fui conhecer a minha sogra. E aí eu conversei com a minha sogra. Olá, tudo bom? Ela, o que você quer com a minha filha? Meu Deus do céu. Não, eu tenho boas intenções, eu sou cristão. Ah, que bom, eu também já fui da igreja. Meu pai, a parte do meu pai, é tudo da igreja. Mas eu não sou da igreja. E eu fingi que não sabia que ela era, né? E para você namorar a minha filha, você tem que ir aonde eu vou. E eu subindo no monte. Subi o monte e o irmão entregou a profecia. E eu, meu Deus do céu, eu tenho 15 anos de idade. Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer? E a minha sogra, você quer namorar minha filha? Você tem que ir no centro de Umbanda. Aí eu, amém. Eu vou. Eu quero namorar com ela, Deus já me mostrou que é ela. Quero casar com ela. E aí, eu subi para o monte. E quando eu subi para o monte, eu busquei o batismo do Espírito Santo de Deus. Subi, oramos até umas 3, 4 horas da manhã. Quando descemos, eu estava triste, porque eu não tinha sido batizado. E eu já estava ali 6 meses buscando o batismo. E aí, o pastor parou no pé do monte. Pessoal, vamos orar para a gente ir embora para casa. Orou. Vamos embora para casa. De repente ele, não, volta porque Deus falou que vai batizar alguém. E eu falei assim, Deus, me batiza. E aí orou. Até me emociono. E eu comecei a falar em línguas. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a falar em línguas, o diabo falou assim para mim, você está falando coisa com coisa, para. E eu fiquei com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E parei durante um tempo de falar em línguas, porque eu achei que eu não tinha recebido o batismo, mas eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas mesmo assim, com fé, fui até o centro de Umbanda, que minha sogra era dona, mãe de santo. Chegou lá, pessoal vestido de branco, 3, 4 atabaques, e começou a gíria, que é como eles chamam. E passou-se 10 minutos, passou-se 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e eu vendo o pessoal suar, e eu vendo o pessoal dançar, e passou 1 hora, e minha sogra percebeu, enquanto esse crente estiver aqui, não vai acontecer nada. Glória a Deus. Daí ela me chamou de canto, me entregou R$20. Falou assim, ó, tá vendo aquela padaria ali? Vai lá tomar um suco de laranja com a minha filha. Você já veio, então agora você pode namorar a minha filha. Quando eu pisei o pé para fora do portão da casa, os demônios se manifestaram. E quando eu percebi que Deus queria que eu entrasse naquela família, eu percebi que eu ia precisar lutar contra hostes e potestades. E eu, filho de pastor, e a igreja,
alguns entenderam, né? O filho do pastor está namorando uma macumbeira. E o meu pai ia conversar comigo. Ô Júnior, Cordeiro, ele me chamando. Cordeiro, você está namorando uma macumbeira. Como assim? E aí eu falei, pai, Deus me falou, Deus me mostrou. Mas ele querendo ser o exemplo e dar o exemplo, ele não queria que o filho namorasse uma macumbeira. E aí, o tempo se passou, e eu casei com a minha esposa. Hoje ela é também flautista, toca flauta transversal. Hoje ela louva a Deus junto ao meu lado, né? E eu também tenho 3 bênçãos, né? 3 filhos: a Isabela, o Miguel e a Milena. A Isabela canta, o Miguel toca trompete e a Milena toca violino. E aí, Deus fez uma obra muito grande, porque o meu cunhado tocava o atabaque, que eles chamam de ogã. E eu comecei a pregar para ele, comecei a contar a história de Jonas. Ele era pequeno. E ele foi até a igreja e se converteu. E minha sogra queria me matar. Porque você entrou aqui, você já levou a minha filha, tudo bem. Agora você está levando o meu filho. Ainda bem que eu tenho um filho e o outro filho está lá no Japão, para ele não conversar com você, porque senão você também vai levar. E passou o tempo, esse meu cunhado do Japão começou a conversar comigo. A princípio ele não... E aí ele se converteu. E minha sogra ficou muito brava comigo. E aí chegou um dia que meu cunhado, que é o menor que tocava o atabaque, ele falou: eu quero ser missionário. Mas eu não quero ser missionário aonde tem dinheiro. Eu quero ser missionário aonde falta tudo. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está há mais de 5 anos na África, sendo missionário de Deus. Às vezes a gente não entende Deus colocar um filho de pastor numa casa de uma macumbeira. E hoje, para a honra e glória de Deus, só falta a minha sogra, mas ela não é mais mãe de santo. Deus já está fazendo a obra. E em meio às lutas, a canção que restaura a fé veio ao meu coração. Porque, como eu disse no testemunho, eu parei de falar E o Espírito Santo de Deus fala em quantas línguas? Todas. Mas, qual é a língua que ele intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis. E aí eu comecei a orar. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu com medo de falar em línguas, porque eu achava que a voz na minha cabeça falava assim: você está falando coisa com coisa. Você não está falando em línguas. E aí eu comecei a orar: Deus, me batiza. E o Espírito Santo de Deus colocava no meu coração: você já foi batizado. Abre a sua boca e fala em línguas. E eu ficava com medo. Não. E eu pensava que era coisa da minha cabeça, falando que eu não podia falar, né? Coisa da minha cabeça, não posso falar, mas era o diabo. Certo dia, Deus me fez meditar em uma passagem bíblica, que foi a que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí ele falou assim: você consegue falar bem português? Aí eu: não, Senhor. Isso na oração. E inglês? Piorou. Você não sabe orar. Senhor, na Bíblia, o Senhor deixou isso registrado, que nós não sabemos pedir. Eu não sei orar. E o Espírito Santo de Deus falava assim: começa a falar em línguas. Aí eu: mas por quê? Eu não fui batizado. E era um conflito.
na minha mente. E aí eu comecei a falar em línguas, com muita luta, e Deus me tomou. E quando eu terminei, o Espírito Santo de Deus falou comigo: o que você está sentindo agora? E eu estava flutuando assim, sabe? E aí o Espírito Santo de Deus falou algo assim ao meu coração que mudou completamente a minha mente, bloqueou a passagem da voz de Satanás, falando que eu não era batizado. Ele falou assim: aquela palavra que é inefável, aquela palavra que você não sabe falar, aquilo que você não sabe pedir em português, quando você fala em línguas, o teu espírito, a tua alma conversa com uma língua que você não entende, mas o seu corpo, a sua mente, a sua história muda. E eu comecei a falar em línguas, e toda vez que eu falava em línguas eu me sentia bem. Por quê? Porque eu entendi que não existe palavra para um depressivo que ele possa falar e que ele possa tirar tudo que tem de ruim, ou de dor, ou de traumas dentro dele, em português. Não tem como você falar uma frase com Deus em português e ele venha achar aquilo complexo. Muitas das vezes eu vejo muitas pessoas orando com palavras quase que inefáveis, né? Palavras difíceis que depois eu tenho que anotar e procurar no dicionário. Mas Deus, Ele quer que você fala, quer que você abra a sua boca para falar, sabe o quê? Abba. Abba, Pai. Você sabe o que uma criança israelita ou judia fala antes de aprender a falar? Abba. Meus filhos iam pedir água para mim? Abba. Abba, Pai. E você quer usar o seu intelecto para louvar a Deus, para falar com Deus, isso não vai funcionar. Não funciona. Ah, mas eu sou professora de português, eu sou professor de português. Não funciona. Você tem que ser como uma porque se você não for uma criança, você não vai ter parte com Deus. E a partir do momento que você não é uma criança, acontecem alguns problemas. Mas eu não sou criança. Eu tenho aqui, né, tem irmãos aqui, acredito que, né, eu estou vendo uma bebezinha ali, mas estou vendo irmãos aqui que devem ter passado dos 50. Mas, se vocês não adotarem esse hino, que eu vou agora cantar, e aí depois a igreja vai começar a cantar, e eu também vou tocar junto com a igreja. Olha esse hino, gente. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência,
Glória a Deus, aleluias. Se você querer ser esperto diante de Deus, eu vou comunicar, vou expressar o meu português para convencer Deus. Você não vai conseguir. Ah, mas eu estou em depressão, preciso de um psicólogo. Sim, aqui está o psicólogo dos psicólogos. E hoje começou o seu tratamento. Hoje começou o seu tratamento. Isso não quer dizer que você não precise de um psicólogo, mas hoje começou o seu tratamento. Você que não usava a canção que restaura a fé, que é falar em línguas, hoje você precisa voltar. Porque tem muita coisa engasgada que você não vai conseguir falar em português. Não vai. Você não vai conseguir se expressar em português. Mas se você tiver humildade para se considerar como criança, para esquecer o que você sabe de português, inglês, espanhol e começar a orar em línguas, você vai começar a se sentir melhor. A sua vida vai ficar mais leve, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha uma saúde plena, mesmo que você não tenha o carro que você deseja, a casa que você deseja, ou que você ainda nem casou, porque você não tem condição financeira. Se você começar a orar em línguas, aquilo que você não consegue falar em português, você vai conseguir falar. Essa dor de infância, essa dor que você sente no coração, na alma, vai sair se você começar a usar a canção que restaura a fé. E aí, como que eu passo pela prova e eu estou conversando com Deus da forma que o Espírito Santo conversa com o Pai, com gemidos inexprimíveis? Gente, nós seguimos e servimos a um Deus verdadeiro. Aqui, o tema desse culto foi sobre algo que Deus mandou Moisés escrever. Escreva esse hino, porque o povo vai ficar rico, o povo vai comer, o povo vai beber e vai se esquecer de mim. Então, às vezes, crente, não pense que só porque o ímpio, né? Eu lembro de Asaf, se eu não me engano é Salmo 73, falando que Deus é fiel, mas quanto a mim, eu vejo que eu reclamei quando eu vi o ímpio prosperar, até que eu entrei na casa de Deus, e a glória do Senhor tomou conta de mim. Carro, casa, carro você compra, dons espirituais não. Inteligência você estuda e sabe, aprende e domina. Ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas com Deus, você não compra isso. Muitas das vezes a gente quer sentir a alegria de ter as coisas do mundo, mas quando a gente está aqui, a gente percebe que não existe valor nenhum lá fora. Assim como Asaf falou, quando eu entrei no templo e a glória de Deus me envolveu, eu entendi qual seria o fim dos ímpios que nessa terra prosperam, e eu descobri que o meu fim ia ser diferente, e que tudo vale a pena, mesmo passando provas, lutas, agonias, porque se nós estamos servindo a Deus só para viver nesse plano terreno,
nós somos medíocres. Sabemos que a vida, e a vida em abundância em Cristo Jesus, Ele já foi preparar moradas. Para quem? Para todo aquele que crê. Então, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam que a canção que restaura a fé, às vezes não é em português. Sabe aquele hino? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Faz tempo que você não enche, que você não é cheio do Espírito Santo. Receba de Cristo agora o que você precisa. Espírito, Espírito.
Eu quero agradecer por esse convite. Deus abençoe ricamente, pastor. Obrigado, maestro Paulo. E eu vim de longe para trazer essa canção que restaura a fé. Que você volte a falar em línguas. E se você ainda não fala em línguas, busque o batismo. E se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho uma proposta para você. Eu sei que você sofre. Eu sei que você tem ansiedade. Eu sei que você
tem passado por coisas que você não consegue falar com ninguém. Mas Jesus, Ele é o bom amigo. E hoje Ele quer fazer amizade, Ele quer te chamar para perto dEle. Sem Ele, você não vai desfrutar do que nós acabamos de desfrutar. Talvez você não tenha entendido, mas eu quero te convidar. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a ficar de pé, não precisa nem vir aqui à frente. Porque assim os obreiros vão ajudar, indo orar por você. Então, se você quer aceitar a Jesus, que você tome neste momento, com coragem, uma atitude. Porque talvez tudo que você tentou fazer nunca deu certo. E pode ser que agora, né, como diz aquele hino, a última hora, pode ser que você não tenha mais outra chance. Então, se você é essa alma que quer aceitar a Cristo Jesus, fique de pé e os obreiros vão orar por você. E se todos são crentes, são cristãos, mas tem você que se afastou do caminho do Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar também, fique de pé e faça hoje uma nova aliança. Aquela aliança que você já experimentou, mas que hoje você removeu. Até hoje você tinha removido essa aliança do coração, que é a graça, que é a misericórdia. Às vezes o diabo te acusa e você não se perdoa porque você está afastada. E eu faço essa proposta para você. Hoje é um dia, é um congresso, e você pode voltar hoje a ter aliança com Deus e ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Se não tem ninguém, que Deus abençoe toda a igreja. E se você ficou com vergonha, eu gosto de falar isso, se você ficou com vergonha de voltar aos caminhos ou de aceitar a Jesus agora, não tem problema. Aqui na igreja tem muitos irmãos que podem estar orando por você. Então, na hora que terminar o culto, você pode chamar um irmão que está aí do seu lado, ou um obreiro, esses que estão de gravata amarela, e aí eles podem estar orando por você, porque às vezes você se envergonhado, né? Então busque os obreiros e eles vão orar por você, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Foi bom conhecer esse povo que vai dormir hoje falando em línguas. Foi bom compartilhar do que Deus me deu de presente, e assim eu estou, né, muito feliz de estar aqui presente para trazer o que Deus colocou no meu coração. Nunca se esqueça que Deus te chamou e Ele te alistou no exército dele. Depois da batalha, me coroará. Deus me coroará. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe Maestro Marcelo, Diácono Marcelo, por essa palavra abençoada, esses louvores abençoados que tocaram os nossos corações essa noite. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, meu amado e meu amigo que veio adorar juntamente conosco. Quero ser grato a Deus pelos irmãos ali de Las Palmas, a Orquestra Shekinah. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, Eudo e Charles. Mando meu abraço também ao pastor Claudemir. Deus abençoe a Orquestra Acorde de Jerusalém. Deus abençoe pastor, meu amigo Eliezer, né? Deus abençoe a vida dos meus irmãos ali de Jerusalém. Passei por aquela casa ali, né, irmão Zé Maria? Passei por aquela casa ali há algum tempo. Gessé, Deus abençoe a tua vida. Gessé, apenas músico de maestro, Gessé, né? Né, presbítero Irineu? Deus abençoe. Já vem fazer oração aqui, Murilo, por favor. Deus abençoe essa família, nossa irmã Karina. Deus abençoe a irmã Ruth. Deus abençoe as irmãs que vieram ali de Jerusalém. Os irmãos falam o nome porque é da minha época ali. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, os maestros, Jessé, Rafael, nosso irmão Zé Maria. Deus abençoe o cooperador José Souza também, que veio adorar. Todos os irmãos que vieram, nossa irmã missionária que ministrou aqui também, Ana Clara, juntamente com sua família. Deus abençoe
Ana Carla, Deus abençoe você e tua família, e todos os irmãos que vieram adorar juntamente conosco, nessa aqui, presbítero Lorival. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar aqui, Deus abençoe a nossa orquestra, os irmãos que vieram nos ajudar aqui também, nosso irmão Paulo, nosso irmão Abel, nosso irmão Júnior, Deus abençoe São Maestro, e parabéns, o nosso irmão Luiz. Se você não percebeu, meu irmão, Luiz regeu ali, e ele não tinha partitura ali não, foi tudo na cabeça. Jesus do céu. Mas eu escrevo de manhã e à noite eu não sei o que eu escrevi. Deus abençoe Luiz. Eu quero até orar pelo Luiz. Vem aqui, Luiz, vem aqui. Esse menino abençoado. Ele está aqui já na orquestra, mas também é líder regente dos adolescentes aqui dessa casa também. Deus abençoe a tua vida, né? Lutas praticamente sozinho na casa dele. Tem a avó, tem alguns irmãos, as irmãs aqui, mas ele é sozinho lutando nessa obra difícil. Vamos orar para ele, para Deus iluminá-lo a cada dia, para estar à frente, daqui uns dias estar à frente dessa orquestra regendo também, e a bênção de Deus. Deus tem muito mais para a tua vida, Luiz, muito mais mesmo. Eu me orgulho, assim, espiritualmente da tua vida e do que você tem que se colocar diante de Deus, que Deus possa te abençoar muito mais mesmo. Fique sobre os seus pés, meus irmãos, vamos ser gratos a Deus. Deus abençoe Paulo, está à frente da orquestra e dirigir esse culto abençoado. Amanhã tem mais, amanhã tem workshop com o nosso irmão diácono Marcelo Cordeiro. Também temos amanhã de manhã, vai estar a orquestra Azaf do Batistini, e à noite, 18 horas, estamos aqui para adorar a Deus, a orquestra, o quarteto e os varões aqui adorando o nome de Jesus também, né? Amanhã à noite, 18 horas aqui. Mas amanhã, 8h30, escola dominical. Talvez na tua igreja seja diferente, mas aqui 8h30 com oração. E eu quero convocar você, igreja, para estar amanhã na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Nosso irmão Irineu, faz essa oração. Amanhã termina às 10 horas a escola dominical. Pai do Senhor para a igreja. Pai do Senhor, oremos, Pai nosso. Em nome de Jesus, te louvamos por essa noite preciosa, por tua graça, por tua bondade, por teu amor, pela presença do teu servo, da tua serva, louvando, bendizendo o teu nome, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, e agora, Senhor, nos conduz em paz os nossos lares, meu Pai, dando uma boa noite de descanso para a glória do teu nome, e amanhã também nas congregações onde congregamos, Senhor, participando da escola dominical. Bendizemos a Ti por Tua bênção e por Teu amor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Curva a tua fronte. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com cada um desde agora e para todos sempre. Digam. Está terminado em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Diga, Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado em Cristo Jesus.